E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, hoje a Né tá aqui, né? Como você já sabe, você já viu o vídeo anterior, então você já sabe. A gente vai falar um pouco sobre a convivência dela lá no Hospital Metropolitano com a minha mãe, né, amor? Isso. Então, fala aí. Mostra, cadê as unhas? Assim, sabe, gente, o estresse e a ansiedade era tão grande que eu arranquei 6 das 10 unhas. Só tem 4 intactas. Mas eu vou passar tão pouco tempo em casa que não vai dar nem pra arrumar. Então vai ficar assim mesmo. Amanhã ela já tem que ir novamente pra lá, né? Isso. Que a minha prima ela vai voltar pra casa, que como eu falei pra vocês, a minha prima, a mãe dela teve um AVC, né? E ela tá também com, eu acho que ela tá com, mano, que a mãe tá agora, começo de Alzheimer. Alzheimer. Que ela esquece muitas coisas, entendeu? Não sei se realmente é isso, porque até então não foi feito nenhum exame que comprovasse, né? Mas pelo que eu percebi, estando lá um domingo passado, possa ser isso, né? Já que ela tem muito esquecimento, né? Pode ser também a questão do AVC que ela teve, né? É, que o AVC pode ter deixado uma sequela. Pois é. Bom, fala aí como é que foi esses Deixa eu 28 dias ou foi 27. 27? 27 dias lá. Eu vou contar desde o início, né? Desde que ela saiu da UTI. Que ela saiu da UTI, ela veio com traqueostomia, se alimentando por sonda. E também ela criou uma ferida grande na região sacral, que é assim em cima da bunda, sabe? Só que é meio Uma grande, né? úlcera nível 5, né? De 3 a 5, eu acho. Se eu não me engano, a dela tá a partir do nível 3. Eu não A partir sei do a nível qual. 3, né? Sei que é ali do nível 3. Uhum. Aí, que é decorrente a essa úlcera, na UTI ela estava usando sonda de urina, pra urina, né? Só que aí tinham tirado, porque ela estava usando essa sonda por conta que ela estava com problema do rim. Graças a Deus o rim já foi solucionado e tá tudo ok com o rim dela, graças a Deus. Aí foi tirado. Só que quando ela foi pra enfermaria, no dia que eu cheguei lá, no outro dia a urina estava subindo muito para a região da ferida, machucando muito, né? Porque ele vai infeccionar mais ainda. Então eu falei com os médicos e os médicos concordaram em colocar novamente a sonda para urina. Então hoje ela está usando a sonda de urina por conta disso. Então ela vai continuar com a sonda até a ferida dela dar uma melhorada. O que ela teve, você já falou, né? Já falei em outro Ela vídeo, mas teve um AVC, que até ela ir para o Metropolitano a gente não sabia. Metropolitano. Muito bem, é isso A aí. gente não sabia que realmente tinha sido isso. Tinha sido um AVC. E também ela teve uma pneumonia que agravou mais ainda a situação, né? Que ali prejudicou os pulmões e ela teve que ser entubada. Na verdade, essa pneumonia, ela, assim, eu não sou conhecedor, né? Mas quando ela estava lá no HGE, ela foi colocada a sonda para alimentação. E só fizeram colocar, não fizeram nenhum teste assim, tipo, tirar um raio-x, né? Que tira, né? Tem que Lá no tirar. Metropolitano, toda vez que vai ser trocado a sonda da alimentação, eles tiram raio-x, fazem testes pra ver se tá no lugar certo. E ela branco aspirou a sonda, né? Que é quando a sonda não vai para o lugar certo e vai para o, acho que pro pulmão, né? Quando a sonda vai para o lugar errado, a gente pode broncoaspirar, porque a comida entrou no lugar errado, e a gente cria essa pneumonia por broncoaspiração. Que a gente acha que foi o caso. Porque depois que ela pegou essa pneumonia, foi lá no HGE ainda, e eles entubaram ela. Quando eles entubaram ela, foi que eles mandaram ela para o Metropolitano. Foi, mas antes disso queriam colocar ela como Covid. Ainda colocaram na área vermelha ainda por 2 dias, se eu não me engano. E a gente fez até eu conseguir tirar ela de lá. Graças a Deus eu consegui, ela foi para a área amarela. Só que lá na área amarela eles não mudavam ela de posição, que é para mudar a cada 2 horas, tá? E segundo o que eu soube ontem, aliás, se não mudar a cada 2 horas, que é o procedimento correto de se fazer, mudar pelo menos de 6 em 6 horas, que é para não morrer tecido. No caso, eu estava fazendo lá no Metropolitano, porque como era eu não posso estar virando, não conseguia virar ela toda hora. Então eu botava ela para um lado, depois eu arrumava a posição, sempre eu ia arrumando a posição dela, né? Porque querendo ou não vai deitando de novo.
ia arrumando a posição. E sempre antes de ela dormir ou algo do tipo, eu virava ela pro outro lado para ir revezando um pouco, para não machucar tanto, porque ela sente muita dor na região da ferida, né? Sim, aí, como eu tava falando, ela teve essa broncoaspiração, a gente acha que foi isso, mas não tem como provar, né? Aí ela teve essa pneumonia que prejudicou muito ela, que ela foi pra UTI. Ela ficou 30 e poucos dias na UTI, lá no Metropolitano, com sedação. Então ela praticamente estava num coma induzido. Ela não via, não sentia nada por um bom tempo. Então, quando foi que eles pediram que, como ela estava muito tempo entubada, podia prejudicar várias coisas. Foi quando eles falaram com a gente, pra gente assinar termo, para fazer a traqueostomia dela. Depois que foi feita a traqueostomia, ela não precisou mais ser entubada. Ela ficou só com o oxigênio básico para manter a respiração, porque ela estava ofegante. E ficou. Quando ela saiu da UTI, que foi no dia 25 de agosto, ela já veio para UTI pra cá com ela ainda, com o oxigêniozinho básico. Ela tava ali com 5 litros, 6 litros de oxigênio só. Bem pouco. No caso, pra enfermaria, né? Isso, quando ela desceu quando ela foi pra enfermaria. Porque ela tava no... Que lá são 5 andares, né? O terceiro e o quarto, que são os últimos, são de enfermarias. Ela tava no segundo andar na UTI. Depois que ela ficou só no oxigêniozinho básico. No outro dia, os fisioterapeutas tiraram o oxigênio. Ela passou 2 dias sem oxigênio nenhum. Mas aí ela precisou ser transferida de enfermaria. Ela estava na enfermaria, se eu não me engano, era 5 e foi para 9. Quando ela foi transferida, eu acho que ali a movimentação, a agitação deixou ela ofegante. E teve que recolocar o oxigênio. Ela passou mais uns 15 dias usando o oxigênio. Eles aumentavam, quando ela melhorava, eles baixavam um pouco e ali foi. Só que aí um dia que ela estava usando a traqueostomia de plástico, que é uma que tem um balonete que ajuda a não atrapalhar ali na respiração dela. Por conta dela usar essa de plástico, todas as secreções que saíam acabavam secando ali na cânula, né? Que é o caninho que fica. Criou uma rolha, com acho que uma semana que ela tinha saído da UTI, criou uma rolha que ela passou muito mal. Pediram um carrinho de oxigênio, várias coisas. Pediram também aqueles carrinhos de eletrochoque, que quando chegou aquele carrinho eu quase morro do coração. Quase morri de coração quando aquele carrinho chegou, porque ela não conseguia respirar, ela começou a ficar roxa. Por não respirar, porque a passagem de oxigênio da traqueostomia dela estava tampado, criou uma rolha ali mesmo, tampou. Nisso, as fisioterapeutas, que são quem desobstrui essas coisas, começaram a limpar, ajeitaram, botando bastante oxigênio nela. O oxigênio dela estava no 2, se eu não me engano, que já ia ser tirado, e teve que subir para o 10. Foi bem agitado nesse dia, eu fiquei com muito medo. Aí também aí pediram para um cirurgião que tinha no plantão, milagre, tinha um cirurgião no hospital nesse dia. O cirurgião veio e trocou a tráqueo dela, botou outra de plástico e ficou bem, graças a Deus. Ela acalmou, continuou no oxigênio 10 porque ela estava muito cansada. Nisso ela dormiu a noite inteira, descansou bem. No outro dia começaram a diminuir aos pouquinhos, para não ser brutal, né, também, a diminuição. E nisso ela ficou, né? Sempre quando tinha, porque ela tem pouca secreção. E como foi uma pneumonia, ela criou pouca secreção, graças a Deus. Então ela não precisava fazer a aspiração direto, porque eles precisam fazer a aspiração para não juntar secreção, né, na cânula. Ela não precisava, era dia sim, dia não. Às vezes sim, era todo dia. Porque como ela tem ansiedade, em casa ela tomava remédio controlado para controlar essa ansiedade que ela tem. Mas como lá ela estava praticamente em coma induzido, né, sedada, ela não estava precisando tomar nada. Agora que ela está começando a melhorar e tal, às vezes ela fica muito ansiosa, aí ali ela põe coisa na cabeça, ela fica puxando o fôlego ao pulso. Só que os físios, semana passada, os físios estavam querendo muito que trocassem para colocar metálica, a traqueostomia dela metálica, por conta que a plástica não tem como tá limpando. Então ela corria o risco de entupir de novo. Aí quando foi na quinta-feira da semana passada, eu não lembro nem a data, gente, pra vocês. Sei que foi na quinta-feira. Trocaram e colocaram a metálica, porque a metálica ali eles conseguem tirar uma intermediária que tem e conseguem limpar. É muito bom pra isso, né? Porque precisa estar limpando sempre. E
O fonoaudiólogo tá acompanhando em questão disso, para ver se ela já consegue comer. Graças a Deus, no dia que eu saí de lá, no dia anterior, né? O fonoaudiólogo fez o teste com ela, que ele coloca um corantezinho na boca. Se ela tossir e o corante sair pela tráquea, é porque porque a saliva desceu pro pulmão. E tem um cachorrinho empurrando o tripé aqui embaixo. Então, se sai azulzinho pela traqueostomia, é porque a comida tá indo pro pulmão. Então, ela não pode comer ainda. Quer interromper E graças mesmo. a Deus, no dia que eu tava lá, o físio fez esse teste, deu tudo certo, não saiu nada. E ele liberou para ela começar a comer alguns líquidos. Só que não pode ser aquele líquido tipo água, fininho, não. É um líquido que eles colocam um pozinho dentro que ela vira um creminho. Bem cremosinho, aí sim ela pode comer. E nisso ele já liberou todo dia, ela tá tomando algum suquinho. É um suquinho que vem já no ponto certo para ela tomar. E logo ela vai conseguir tirar essa tráquea. E o que tá mais agora mesmo afetando mais ela é a questão da dor que ela sente na ferida, né? Que é uma ferida grande num local que machuca muito. Tem um cirurgião plástico que faz acompanhamento com ela pra ver, né, a recuperação dessa ferida. Se ao decorrer do tempo vai precisar fazer enxerto, porque querendo ou não ficou profunda. Então ele tá fazendo esse acompanhamento. Nesses dias que eu fiquei lá, de 15 em 15 ele tá indo para olhar se precisar fazer debridagem, que é cortar aquelas partes mortas, vamos dizer assim. Ele já fez isso 2 vezes. Da primeira vez realmente foi bastante, que ele tirou bastante pele morta. Da segunda vez quase ele não precisou tirar, ele tirou só alguns pontinhos. E agora praticamente é só com as questões das pomadas, porque tem as pomadas específicas que tiram aquele necrosamento, né? Que é uma pelezinha que tá mais necrosada. E tá melhorando bastante, todos os enfermeiros que veem dizem que melhorou bastante. Tem um helicóptero passando aqui, deixa eu passar pra vocês. Helicóptero atrapalhando meu raciocínio. Helicóptero. É o helicóptero atrapalhando meu raciocínio. Passou? Passou. Aí, gente, é isso. Ela tá fazendo, né, o acompanhamento certinho com o cirurgião plástico pra ferida. Ela também tá fazendo bastante fisioterapia, né, pra voltar aos movimentos dela, porque a gente não sabe exatamente se ficou alguma sequela do AVC. Eu acho que em questão dos movimentos no braços, pernas, ela tá com bastante movimento. Os médicos sempre perguntam, você vê alguma diferença entre o lado esquerdo e o lado direito? Até agora não, mas aí vai ver ao decorrer do tempo, porque também pode ficar alguma sequela, querendo ou não, no cérebro. Quando ela tava em casa, ela tava com muito esquecimento, não era, amor? Era. Tava esquecendo das coisas, colocava ideias onde não tinha. Então ali tá um porém, que a gente não sabe se aquilo já era efeito do AVC que estava por vir, que o médico me falou isso, porque ali podia ser algum pontinho já de sinal que ia vir um AVC, ou também pode ser início de um Alzheimer, que isso a gente só vai descobrir mesmo ao decorrer do tempo, né? Porque aí agora ela tá fazendo esse tratamento para melhorar, né? Para ver se vai ficar alguma sequela do AVC. E depois que ela sai de lá, a gente vai procurar um geriatra, que é o especialista, né, para descobrir ali realmente se é um Alzheimer, para fazer o tratamento adequado. Mas ela tá muito bem, tem dia que ela reconhece todo mundo, ela me reconhece, pergunta de todo mundo que ela conhece. Já tem dias que ela tá meio assim, a cabeça dela não sabe mais ou menos onde ela tá, pergunta de coisas muito espaçadas. Pergunta de pessoas que já chegaram a falecer, como o pai e a mãe dela. Então, a mente dela tá um pouco confusa ainda. Mas aí é o que a gente vai tentar descobrir de agora pra frente, se é resquícios do AVC ou se realmente é um início de um Alzheimer. Pois é, né? Agora é só orar, né, pessoal? É. Orar que tudo dê certo com Jesus. E bola pra frente, né? A pessoa tem que ser forte, né? Tem que ser forte e não se deixar abalar tanto, né? Que se a pessoa se abalar e for pra perto dela meio receoso, eu acho que ela vai ficar mais triste ainda do que tá, né? Só tem que trazer um pouco de alegria, né? Tem que trazer alegria pra ela e passar uma certa confiança, né? Que ela vai ficar boa logo pra se recuperar melhor. Que não é fácil não.
Não é fácil. Muito tempo que ela já tá assim internada, que ela tá internada desde o dia 14 de julho, porque ela passou praticamente 15 dias no HGE. E depois desse tempo foi que ela foi pro Metropolitano e tá lá até hoje, porque aquele hospital foi uma bênção na vida dela, que ela tá se recuperando muito bem, ela tem um acompanhamento muito bom lá. Tem enfermeiros técnicos e médicos que são maravilhosos. Sempre tem aqueles, né, que parece que trabalham por mau gosto, mas a maioria são muito bons. Então, só tenho a agradecer, né, por todo o carinho que eles dão lá. É muito bom. Pois é, né? Nada melhor do que ela mesma falar que ela tá lá, né, pessoal? Não, sério. Tá, Todo dia a gente tem psicólogo. tá morando lá, né? Minha segunda casa agora. Que lá, gente, todo dia um psicólogo vai, conversa com você, conversa com o paciente. Se você precisar desabafar e conversar com alguém, é só chamar, ou senão ir até a sala deles, que você conversa o quanto que você quiser. Que é uma coisa muito boa, tem um acompanhamento muito bom lá. Então é tudo ótimo. As pessoas que estão lá dentro também, você faz uma família nova. Porque na enfermaria que a minha sogra tá, são 5 pacientes. São 5 leitos que tem. Então tem 5 acompanhantes lá também. E a gente praticamente vira uma família ali, um ajuda o outro, faz o que pode e assim vai. É um apoiando o outro, né? Pois é, né? Eu não tenho muito o que dizer, porque eu não tô lá, né? Infelizmente lá, por conta do Covid também, né? Eles não liberam visitas. Não liberam visitas. Só liberam para se o paciente lá não tiver acompanhante, aí sim eles liberam a visita, mas se o paciente tiver acompanhante, a visita não é permitida por enquanto, por conta que a gente passa todo o boletim para os familiares aqui fora, né? Então, não é permitido, só permite se você for passar 24 horas lá dentro, que é o menor horário que você pode entrar. Você não pode entrar de manhã e sair à tarde, não. Só sai, você entrou, você só sai depois de 24 horas que você estiver lá dentro. Não sai antes disso. Então é um negócio bem regradozinho, é tudo bem organizado, para não ter o perigo de ter bactérias e coisas que possam ir, né, para cada paciente. Lá você não entra com a sua própria roupa, lá você deixa a sua roupa na recepção e entra com outra, eles te dão uma outra roupa. Lá dentro você só leva suas peças íntimas mesmo e produtos de higiene, ou se não, seu celular e seu carregador, só isso. E olha que antigamente não liberava celular. O celular foi liberado mais ou menos um mês pra cá, que antes não podia entrar com o celular lá dentro, porque lá dentro não é permitido fazer filmagens, fazer fotos, porque querendo ou não, tem alguns pacientes que estão bem debilitados, então ali não é legal tá postando aquilo. Né? Então, é tudo muito bem organizado. Até outra vez, logo no início, quando ela começou a ficar lá como acompanhante da minha mãe, eu fui pra visitar, não foi? E fui barrado lá na portaria, não foi? A gente antigamente estavam liberando pelo menos uma visita por paciente. Mas aí depois tinham proibido. Aí ele tinha ido para levar algumas coisas para mim, infelizmente ele não pôde subir. Ele teve que ficar na portaria e entregar as coisas lá na portaria, porque é assim que funciona. Você vem, deixa as coisas na portaria e o pessoal entrega você na enfermaria. É tudo bem restrito lá para não ter o perigo de passar mais contaminações, né? Porque já é um ambiente hospitalar. Querendo ou não, o hospital tem bactérias, tem infecções, então tem que ser tudo bem organizado, lá tudo muito organizado. Isso para ela ter alta hoje, ela teria que ter todo acompanhamento em casa. Pelo menos O bendito do home care. É. Que ela teria que ter o acompanhamento 24 horas de um técnico dentro de casa. E além disso, ter o acompanhamento médico em casa também, principalmente de enfermeiros para fazer curativos de ferida, essas outras coisas. Então, enquanto o estado, o nosso município, no caso, que o nosso município é bem no interior, o município não liberar um acompanhamento para ela em casa, ela vai ficar no hospital. Ela só sai se o município garantir que ela vai ter um home care em casa. Isso que dificulta, né? Isso que dificulta muito e dependendo do que eles consigam aqui, né? Que eles estão tentando conseguir, né? Tem que esperar ela chegar naquele estado. Tem que esperar ela chegar e eu tenho também que dar uma ajeitada na casa, né? Porque a casa precisa ter mudanças. Bem grande. Você já vê como é que é essa casa, né? Essa casa ela foi toda mal feita, né? Mal planejada.
E vai ter que ter muita mudança. Se eu não tiver mudança aqui, então teria que mudar para minha casa, né? Lá embaixo. Só que a minha casa lá ainda falta cobrir. Tá faltando muita coisa, Tá né? faltando portas. Tá faltando praticamente tudo, né? Só nas paredes, que as paredes já tá Não, ela tá levantadas. levantada, falta a parte de levantada. cobrir o resto, falta tudo. É, e lá bem mais espaçoso, né? Lá tem... A casa tem 19 metros, né? Acho que é praticamente Acho que é isso. 19 E metros. além de tudo isso, tem um quintal bom, né? Tem um Que a quintal gente grande. poder, quando ela ficar melhorzinha, a gente pode colocar ela na cadeira, levar ela pra tomar um solzinho. Aí, Teria mais espaço também pro Thanos ficar correndo no quintal pra não entrar dentro de casa. Tem tudo isso, né? aí assim, tá aquela dúvida, né? Se a gente vende lá e ajeita aqui, ou se a gente vende Liga aqui e arruma ajeita lá. É porque não dá pra... As condições hoje financeiras Não tem condições pra não gente dá conseguir para reformar, conseguir né? reformar aqui, porque vai gastar muito na reforma. Praticamente a gente vai fazer outra casa aqui. É, porque, um exemplo, o quarto dela é muito pequeno. Não cabe nenhuma cadeira de roda lá dentro mais. Não cabe. Então não tem como a gente mobilizar ela dentro de um quarto. É muito pequeno. Aí para poder ela vir para casa tem que ter tudo isso, tem que ter reforma. Teria que ter tudo isso. E teria também tem uma que ter o reforma muito atendimento em grande. casa, né? Que é isso que a gente tá vendo com o nosso o município. secretário da saúde daqui da nossa cidade. É. Porque um exemplo, em Maceió tem o SAD, que realmente é um atendimento em casa, é um atendimento muito bom. Mas nos outros municípios menores, aí já tem aquela coisa, é um município menor, a verba também que vem é menor. Então tem que ver tudo isso. Aí então a gente tá vendo qual vai ser a disponibilidade do atendimento em casa, o que eles vão conseguir dispor para ver o estado em que ela se encontra, para ela ter aquela melhora até chegar ao ponto em que eles possam atendê-la em casa. E outra, para vender algum bem hoje não é fácil, né? E para vender também por aquilo abaixo do que equivale, Não é justo, né? não é justo, né? Também fica meio não, vai ficar chato, Péssimo, né? porque isso aqui é tudo que eles construíram, né? O meu pai e minha mãe, né? Toda a vida deles eles trabalharam enquanto eles estavam juntos para construir isso aqui. Isso aqui é dela e dele, né? Aí se eu vender por aquilo que não seria justo, depois com certeza eles vão estar passando na minha cara, né? É, porque é uma coisa, a gente tá tendo os gastos só da gente. A só gente tá gastando o do nosso para estar com as correrias com ela. Então, as nossas condições financeiras hoje não tá dando mais para arcar com toda a despesa. Não dá mais. E ela ainda vai passar muito tempo no hospital. Ela não tem previsão de alta ainda. Então, ainda vai demorar bastante. E isso é o que tá pesando pra gente, porque ele tem que estar indo para Maceió para levar coisas para mim. Eu não estou conseguindo ficar lá muito mais tempo, porque querendo ou não é exaustivo. Eu tava começando a ficar doente lá esses dias, por isso que eu vim pra casa esses 2 dias, só 2 dias, mas eu já tô me sentindo bem melhor. Então, é desgastante, tanto pra ele que precisa ir daqui pra Maceió direto, como pra mim que tô lá 24 horas. Porque querendo ou não, gente, vocês entendem, dentro do hospital você não consegue dormir direito. Se você dorme, são 3, 4 horas de relógio no máximo, se você consegue dormir. A bichinha hoje dormiu, viu, gente? Hoje... Então, gente, é desgastoso, é muito desgastoso. Lá é um hospital que tem um atendimento muito bom, a alimentação é muito boa, tanto para os pacientes como para os acompanhantes. É uma alimentação boa, saudável, mas a questão é essa, se você não consegue dormir direito, a sua imunidade vai baixar, o seu psicológico vai ficando desgastado. Então, é puxado. Eu já estava lá há quase um mês, eu já tava ficando cansada, tava cansada, muito cansada, eu tava me sentindo gripando, tava gripando mesmo. Ah, isso, vou comprar uma cretinazinha pra você levar, você vai querer? Nem sei. Aí tem isso, aí a gente também tá vendo, porque a gente não consegue pagar uma pessoa pra estar lá, passar uma semana inteira lá, porque é caro. Cuidador é 150 o dia? R$150 o dia aqui. R$150 o dia de um cuidador, né? Então, gente, aí pra gente pagar, vai pagar quanto por uma semana pra uma pessoa ficar lá no meu lugar? E não dá, né? As E condições querendo ou não, a família dela praticamente abriu de mão, não quer mais nem saber. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Porque na verdade ali foi um desabafo, né? Que fica aqui, né? Ó. Um talo na garganta, Sabe? né, gente? É injusto. Aí a pessoa
se não botar pra fora, ou a pessoa endoida, ou faz besteira, né? Então só tem vocês pra tá desabafando, né? Então, desabafar com vocês, pelo menos vocês me dão nos Apoio, né, comentários gente? algum apoio que diga, cara, foi satisfatório, né? Porque Tipo, esses dias a gente tá recebendo mais apoio de vocês do que, um exemplo, a família, gente, realmente, a família dela, ela ajudou muito a família dela. Ela era agente de saúde na época de mais nova, então ela ajudou muito, muita gente. E hoje em dia a maioria, quer dizer, praticamente todo mundo virou as costas para ela. Ela tá lá, só tem nós dois para estar tomando de conta dela. E no caso, como ele trabalha, ele não pode estar lá, sobrou para mim, tipo, ali tá sobre a carga, tá toda nas minhas costas para mim estar lá olhando ela, cuidando dela. E cansa. Querendo ou não, gente, ela é uma pessoa que ela, tipo assim, ela tá bem mais magra do que o que ela tava em casa. Mas a coluna machuca, porque ela precisa estar virando de posição para não abrir mais feridas, né? A gente teve que comprar o colchão pneumático para ela, para ajudar a não ferir mais ainda e também não abrir mais a ferida que ela já tem. E tudo isso custou caro. Então, a família dela nem e financeiramente tá ajudando a gente. Então, é tudo não tá da gente. ajudando, né? Então, não tá ajudando nem em questão financeira, nem para ir lá ficar um dia ou dois, e nem em questão financeira eles ajudam. Assim, né? Eles também não têm condições, né? Não tem que falar nada, porque eles não têm condições de estar ajudando também, né? Porque Mas também o é a que eu família penso é deles, né? assim, né? Já que não Mas, podem ajudar financeiramente, que ajudasse ficando pelo menos um dia pelo ou menos dois um lá. dia ou dois lá, né? Já iria ajudar bastante, bastante mesmo. Mas, infelizmente, né? É a realidade que É, nos né? convém hoje Fazer em o quê, dia, né? né? Olha, pra ter uma ideia, eu fui buscar ela, gastei R$ 75 de gasolina. Tá até ali guardado, que eu tô guardando todos os papelzinhos que eu As gasto com ela, eu notas. tenho que guardar até pra eu tirar xerox, não tirei ainda, tem que tirar depois, me lembro. Que depois eu tenho que prestar conta, né? De tudo que eu tô gastando, né? Por conta que agora eu sou o curador dela, curador, Você é o guardião. é alguma coisa assim dela. Ele tá sendo o guardião legal agora dela. Então, ele que vai tomar de conta de tudo que for no nome dela, pra arcar com os gastos, com tudo que tem dela, né? Que é um exemplo, a aposentadoria, que ela não tem condições de vir tirar, é óbvio. Ele que vai ficar mexendo na aposentadoria dela, E é muito pouco a aposentadoria dela por causa de empréstimos porque que ela ela fazia fez. muito empréstimos e a gente não sabia da maioria dos empréstimos que ela fazia. Então, ali ela era uma pessoa muito independente, gente. Então, ela fazia as coisas praticamente por conta própria. Ela mora com a gente, ela morava e mora com a gente, melhor dizendo. Mas ela fazia as coisas dela muito por conta própria. Ela não queria a opinião de ninguém. Ela tomava a medicação dela sozinha. Aí quando ela começou a piorar, foi que a gente prestou mais atenção, pegou a medicação dela pra ela não estar tomando errado, que ela tomava bastante errado, não era amor. Fora do E horário. isso aí a gente não sabe se afetou também, né, o quadro dela. Mas ela era uma pessoa muito independente, ela não precisava de ninguém pra fazer nada, ela saía de casa sozinha. Então quando ela caiu realmente doente, ali foi um baque pra todo mundo, pra gente que tá em casa. E a gente não soube mais ou menos como agir, né? E ficou aquele... E ainda a gente tá patinando ainda, né? É, A gente ainda não sabe ainda o que fazer, né? A gente ainda não sabe, já tem 3 meses, né? 3 meses a gente nessa guerra e não sabe ainda o que fazer ao certo, né? Que a gente procura de um lado, procura do outro, procura de um lado, procura do outro e não tem uma resposta de nenhum dos lados. não tem a resposta satisfatória, né? Aí fica complicado, né? Fica bem, bem complicado mesmo. E nossas economias que a gente tem já foi. Já foi também um dinheiro que ela tinha lá da aposentadoria. Que Eu acho que ela tava juntando, né? já foi Também também. já foi, né? Agora a gente Agora a gente tá como é que pensando vai em vender agir. algum bem pra Conseguir, né? para Continuar conseguir arcando. continuar arcando, porque assim, é tudo gasto, né? Tudo é gasto e não é pouco, principalmente para nós, né? Mais ainda, porque tem as nossas dívidas que a gente já tinha, né? Na verdade, né? E agora tem as que a gente tinha
E as dela, né? E agora as delas que a gente também tá Aí, dando, né? Infelizmente. tudo isso tá virando uma bola de neve ao passar do tempo, né? Mas com fé em Deus, né, pessoal? É só ter fé em Deus e paciência, né? E tudo dá certo, né? Bom, é isso, né, amor? É, né, gente? É isso, se a gente for falar, vai falar o dia todo, Vai né? ficar aqui conversando o dia Aí, todinho. aí vai ficar um vídeo bem grande, que eu acho que já tá bem grande já, Também acho. tá, pessoal? Deixa aqui os comentários o que vocês acham que seria melhor vender aqui e Ou na nossa terminar lá casa. embaixo, porque eu não sei se vocês acompanham o vídeo do canal desde que ela fez, né? Porque o canal era dela. E canal agora eu desde- tô tomando conta. Tá tomando conta que eu também não tenho como gravar, não posso gravar dentro do hospital, né, gente? Então, Tá, então deixa aqui nos comentários, vejam aí os vídeos vídeos anteriores, que é tem os vídeos da mostrando a nossa nossa casa, lá. que a gente mesmo construiu até o jeito que tá hoje, né? O modelo dela foi tudo pensado, tudo desenhado. Então, É. a gente tá pensando, né? Qual seria a melhor saída pra gente? Reformar essa ou terminar ela lá embaixo? Porque vai ser praticamente o mesmo gasto da reforma como pra terminar lá embaixo. E se for reformar essa aqui, vai ser uma outra demora, né? Porque Reforma demora, a né? reforma demora e ninguém sabe quais vão ser as condições quando quebrar a parede de lá, que é que a gente tá pensando em quebrar, para Crescer enlarguecer o quarto, dela. né? Crescer. E praticamente vai sair a parede toda, de fora a fora, né? O problema é que vai gastar um dinheirão na parte da frente e aqui o acesso é ruim. Tipo, se tiver que chegar uma ambulância para levar ela às não pressas, tem, gente. não tem como ela fazer A volta. aqui Porque a rua ela é muito que estreita. a rua é muito estreita. Como essa casa aqui foi feita no tempo quando não tinha calçamento, o calçamento ficou quase 1 metro de altura, então tem que ter uma rampa para entrar com a maca, por exemplo, ali na rampa ali. Eu acho que até com a Já cadeira é de mais roda é difícil. complicado. Com a cadeira de roda é complicadíssimo. Porque a rampa ela é muito alta. É muito alta. Até para colocar a moto aqui para fora, eu tenho trabalho. Esses dias eu tenho tomado a vacina do Covid, tá sem força nos braços, para eu subir ali foi quase 5 minutos com a moto. Que a minha moto ela pesa, uma 250 pesa, para subir principalmente uma rampa e de ré, né? Imagina só uma pessoa, e uma pessoa mole, né? Que Porque não tem forças pra não tem estar ali se força. mexendo. Aí o que eu tô pensando tudo é isso. A casa lá de baixo, a minha, no caso, a nossa, né? Ela pelo menos é O mais acesso é nivelada, bom. não tem tanto diferenças de piso, né? Que essa aqui tem Essa aqui duas tem diferenças desníveis. de desnível. Três, né? Começando lá da frente, né? Então é 3 desníveis diferentes, tá? E isso tudo dificulta. E a gente tá pensando, eu, né? Tô pensando muito nisso porque tudo quem vai fazer é eu, né? Toda a responsabilidade é minha. É. Lá é dela, com minha mãe, Lá no hospital e aqui comigo. tudo que fizer aqui é minha responsabilidade, né? Então vai pesar só aqui na minha cabeça, né? E a preocupação vem, né? Porque ali a gente não sabe É. o que faz, o que deve Aí fazer. eu tenho que pensar em tudo. Tem que pensar também no Thanos, que a gente ficou com Thanos antes dela. A gente pegou ele pra criar antes dela adoecer. Era, A gente ninguém não sabia, imaginava, né? né, pessoal? Porque querendo ou não, ele é uma criança, é um bagunça bastante. Não dá pra E- deixar ele perto dela enquanto ela estiver doente. Enquanto ela tiver com ferimento na coluna, não vai ficar perto dele. Ele tem que ficar em outro local. E aqui é tudo aberto. Não tem como deixar ele fora de Tudo aberto, casa. não tem como deixar ele fora de casa. Porque ele é muito E- brincalhão, e- todo mundo que passa aqui ele quer brincar. E não é assim que o pessoal se assusta, né? Porque ele é um pitbull grande. E a área de serviço onde ele fica tá começando a ficar pequena pra ele. Tá pequena, né? Vocês veem a bagunça que ele faz, né? Exatamente, gente. Aí a energia dele fica muito junto ali, muito pesado. E a gente não quer se desfazer dele por causa disso. Porque querendo ou não, ele é nosso xodózinho. Ele tá aqui dormindo nos nossos pés. Aí tem também o Thor. O Thor é o nosso gato, que é o primeiro, veio antes dele, né? Tá Ele aqui, já ó. tem 4 anos, tá 4 dormindo ali na anos, brecha tá da dormindo. rádio. Aí eu não vou, eu acho que o meu coração não vai deixar eles abandonados, porque Eles são como nossos filhos. é, A gente não teria coragem de abandonar um filho nosso, a mesma coisa com eles. A gente não tem coragem de abandonar eles depois de estar tão apegado a gente. Né, gente? Então Pois a é. gente tá pensando tudo isso, na saúde dela e também no bem-estar deles, além de tudo no geral. A gente tem que ver tudo isso, botar tudo na ponta do lápis pra ter certeza do que vai fazer, né? Antes de fazer qualquer coisa. e lá seria a melhor opção por conta do quintal, né? O quintal principalmente para o Thanos,
seria Mais bem viável, melhor. né? Por conta que o quintal é espaçoso, né? Por dentro de casa ele ia passar somente para sair para correr, para passear na rua. Ou quando ela estivesse no quarto, É. que a porta tá fechadinha ali, ele ia poder passar sem mexer Aí, com ela. para vender aqui vai ser outro trabalho, né? Se Qualquer tivesse, coisa, né? Pra qualquer vender coisa hoje em para dia dá vender vai trabalho. ser trabalho, porque não é assim, né? O jeito que tá A condição de todo mundo, né, gente? hoje, as condições financeiras de qualquer um, eu acho que tá péssima, né? Principalmente o que tá acontecendo no nosso país, né, pessoal? A gente acompanha e a gente sabe, né? Bom, é isso aí, né? Eu já disse isso aí 2 vezes já para finalizar o A gente vídeo. já falou demais. E já falamos demais. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês deixam aqui nos comentários que a Se gente... tiver ideias também, deixa aqui no comentário, né? Como a ideia da... Foi Verônica foi que falou do palavrão, não foi? Não, foi outra senhora, foi outra pessoa que comentou. Foi... Porque ele acabava falando muita besteira durante os vídeos. Foi, assim, é construtivo. E sendo construtivo... A gente aceita de todo bom aceita grado e de todo coração, bom gente. grado, né? Agora, se não for, né, pessoal? Infelizmente, né? A gente nem lê. Vamos ler, né? Que como vamos saber se não presta, né? Mas... Então, gente, aí é isso. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês comentam. Que se eu não estiver aqui, ele vai responder. Vídeos novos pra ele fazer. Porque vocês sabem, gente, eu não tô em casa. Então, não estou fazendo... Só tô lá não consigo gravar. Que infelizmente não é permitido fazer filmagens assim do hospital. Mas vocês comentam, gente. Porque assim ele vai tendo conteúdo pra vocês. E vai dando notícias, né, do que tá acontecendo. Do que a gente vai fazer da hora pra frente, né? Se vai mexer aqui, se vai mexer lá embaixo. Tudo isso vocês vão acompanhar. Graças a Deus, segunda-feira eu peguei a autorização. Eu comentei ontem, eu acho, no vídeo de ontem. Foi ontem? Foi ontem. Comentei no vídeo lá que eu peguei, né? Graças a Deus. É uma medida provisória. É provisória. Mas já vai dar pra fazer muitas coisas que eu não podia, né? E agora eu vou poder. Mas aí eu tenho que estar anotando tudo, deixar tudo anotadinho. Tem que pra estar tudo específico do que foi gasto contas, né? e tudo certinho, porque as coisas dela tem que ser gastos com ela, né? Não vai ser gasto com a gente em qualquer coisa. Bom, pessoal, é isso aí, né? Até o próximo vídeo, senão vai ficar mais grande ainda, a gente vai falar mais. E até Amanhã a eu tô indo próxima, levar essa criatura lá em Maceió novamente. Né? Infelizmente. Passar mais um tempo lá. Passar mais um tempão em casa sozinho, queimando lata, né? Que nem diz aqui no Nordeste. E cuidando desse rapazinho bagunceiro. Não bagunça não ele, só um pouquinho. Mas é minha companhia por enquanto. Por enquanto não, acho que direto, né, vai ser, né? E é melhor com ele do que sem ele, né? Porque senão é doido. Sozinho dentro de casa há tanto tempo. Tá bom, pira. pessoal. Fala mais não. Fica com Tchau, Deus. gente. Tchau.